Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite para participar do evento, feito pelo presidente do Sindenergia, Dr. Elias, e queria agradecer a todos os presentes da mesa, Dr. Jurandir, e a todas as pessoas que estão aqui com esse intuito bastante nobre, né, de trabalhar a energia renovável, que é uma guerra, né, pelo que a gente está vendo aqui. É uma coisa que a pessoa tem que querer, né? Tem que ter vocação, vamos dizer. Nós dentro do Banco Nordeste, meu nome é Mário Fraga, eu sou hoje gerente da Célula de Meio Ambiente, Inovação e Responsabilidade Social. E dentro da nossa área lá do banco, que está dentro do ETN, né, que é o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, nós estamos trabalhando isso, vamos dizer, o fomento, né, e a possibilidade de financiar as energias renováveis na região. E aí a gente avançou bastante depois que teve o contato do Sindenergia, que veio com a gente nos provocar, né, nesse sentido, já que a linha do FNE Verde financia já energias renováveis já tem bastante tempo, mas a gente não vê isso muito saindo do papel, vamos dizer. E aí agora com essa resolução e com as coisas acontecendo, né, nós recebemos vários representantes do Sindenergia, Dr. Bastos ali, né, o Vilmar, e a gente está trabalhando, né, para poder fazer a coisa acontecer, certo? E eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente um pouco desse esforço que nós estamos fazendo. Como é que eu passo? Ah, está aqui. Ok. Então, para iniciar, eu achei importante a gente colocar a missão do banco, né, que é de atuar na promoção do desenvolvimento regional sustentável como um banco público competitivo e rentável. E sublinhei essa parte do desenvolvimento regional sustentável, que é a razão de ser da gente estar aqui, trabalhando isso, né? E com relação às energias renováveis, nós estamos diretamente trabalhando em dois focos. Um é essa cartilha, né, que eu já queria trazer ela aqui pronta para disponibilizar para vocês, mas a gente ainda está fazendo os últimos ajustes, né? E não estamos querendo divulgar uma coisa que depois vai ter que fazer um recall, vamos dizer assim, né? Então, deve sair ainda esse mês. Semana que vem a gente vai sair. Ela não vai sair impressa, vai sair em PDF, vai ser divulgado no site do banco e nós vamos mandar para vocês por e-mail, e a ideia é que isso seja bastante difundido, né? E essa cartilha fala basicamente o que é a microgeração e como pode ser financiado, né? Ela é direcionada não só para o público externo, mas também para o público interno do banco, porque nós estamos num trabalho de formiguinha de inserir essas modificações na cultura da própria instituição, né? Então, nós temos que capacitar os vários gerentes de negócio, o pessoal que está lá na linha de frente, os técnicos do banco, né, para poder, vamos dizer, um novo tipo de empreendimento passar a ser financiado, né? E nós também estamos trabalhando no fomento a financiamento com as linhas do FNE Verde e do Pronaf Eco. A gente tem falado muito aqui na microgeração para o setor urbano, né, que é o grande foco, as micro e pequenas empresas e tal, mas a gente não pode esquecer que tem também o meio rural, que hoje com Luz para Todos está chegando lá um cabozinho de luz até lá em cima do morro, né? E lá dá para ter microgeração também. Se tem, né, se tem energia, se tem um medidor, dá para ser de ida e volta. Então, a gente tem, pelo Pronaf Eco, a possibilidade de financiar isso também. Aqui é só uma préviazinha, né, dessa cartilha, ela está em fase final aí de testes para divulgação. Para fazer essa cartilha, por exemplo, essa imagem aí foi cedida pelo Bastos ali, né? E a gente está construindo isso em conjunto. Nós vamos de novo voltar com vocês para ver se a cartilha está adequada para o público, né, e para a mensagem que é para ser dada. A ideia é que não seja muito técnica, mas também que avance, né? E quanto às linhas de crédito, nós temos basicamente essas duas aí, né? A fonte de recursos é o FNE, que é uma fonte constitucional. Ela tem uma grande vantagem ela foi feita para, vamos dizer, o desenvolvimento regional da região e para fomentar o setor produtivo, e tem taxas de juros bastante atrativas, porém tem uma regulamentação muito forte, que muitas vezes foge
ao alcance do banco de, no curto prazo, conseguir fazer alguma melhoria, né? Boa parte da burocracia que infelizmente existe com relação ao crédito, ela não é ditada pelo banco. E a gente muitas vezes tenta desburocratizar e tenta melhorar as coisas, mas o passo é lento, né? Por exemplo, o FNE ele é regido pelo CONDEL da Sudene hoje, né? Então, o CONDEL da Sudene é formado pela reunião de todos os governadores do estado, né? E isso não é fácil conseguir essas reuniões, entendeu? Então a gente consegue, às vezes, uma reunião do CONDEL no ano, ou duas no máximo, e nessa reunião tem que discutir, decidir as coisas, e às vezes a gente propõe alguma modificação no FNE que um governador lá levanta e coloca um questionamento, porque vai beneficiar mais o estado dele do que o do outro, do que o dele, não, então isso passa para ser julgado na próxima reunião e vai se arrastando. Mas, enfim, ainda assim é possível você fazer muita coisa com o FNE, não é à toa que a gente está emprestando aí, só no ano passado foram 12,5 bilhões, né? E esse ano vai ser mais ainda, um pouquinho, né? Bom, o FNE Verde, ele tem a finalidade de implantar, ampliar e modernizar empreendimentos que são voltados para a proteção ambiental, né? E isso envolve investimentos em diversos itens, entre eles está a energia renovável e capital de giro associado ao investimento, né? Aqui tem como eu botar o mouse aqui, ele anda aqui? Não. Esse bichinho aqui no meio não é mouse não, né? Então é porque a apresentação é animada, é só para poder mostrar os diversos itens, tem que clicar ali naquele azulzinho ali. Mas tudo bem. A gente financia, por exemplo, o setor florestal muito fortemente, né? A maior parte dos recursos da FNE são voltados para isso, com reflorestamentos, boa parte com eucalipto, mas também pode ter outras essências florestais. Energias renováveis, nós estamos querendo que isso passe a ser também um carro-chefe, nós estamos vendo com muito bons olhos aí essa questão da microgeração, né? Mas também a gente financia estudos ambientais, adequação à legislação ambiental, né? Isso, inclusive os estudos ambientais, nós estamos conseguindo que isso seja feito em toda a linha do FNE, porque às vezes um sujeito está fazendo, por exemplo, um financiamento lá no FNE industrial, e aí isso envolve custos relacionados à adequação ambiental do empreendimento, mas para ele não vale a pena tirar um recurso adicional no FNE Verde para isso, porque ele teria que fazer um outro contrato de crédito, porque é uma outra linha de financiamento, né? Então a gente está conseguindo que no industrial ele consiga fazer tudo, inclusive o estudo ambiental, essa adequação e tudo, né? Isso já está saindo no FNE na regra nova de 2015, tá? Os investimentos para geração e uso eficiente de energia, eles são financiados, isso aqui é uma regra que está no FNE, que foi colocada a partir de 2012, tá? Que são exclusivamente para consumo próprio do empreendimento, inclusive os projetos de microgeração e mini geração, em sistema de compensação de energia elétrica, admitindo a comercialização do excedente da energia produzida, limitada a 50% da capacidade de geração prevista no projeto. Isso foi porque, assim, até 2011, o banco financiou muitos empreendimentos grandes de energia eólica, né? E isso estava crescendo, como continua, né, empreendimentos de energia eólica. A gente foi entendido pelo CONDEL que isso foi importante no primeiro momento, onde o banco entrou financiando isso e abriu, vamos dizer, um caminho para o crescimento da energia eólica em escala maior. Mas que continuar fazendo isso ia, de certo modo, desvirtuar a finalidade do FNE, porque o FNE, na lei dele, ele está voltado lá mais para os pequenos empreendedores, para o pequeno porte, para o pequeno setor produtivo, né? E você ficar financiando grandes parques eólicos acaba tomando uma fatia muito grande. Chegou ano em que 30% dos recursos do FNE, e olha, 30% aí, vamos dizer, vai 3 bilhões, é voltado só para esse tipo de financiamento, né? Então, acabou que o CONDEL decidiu botar um esbarro aí. Então, financiamento para o consumo do empreendimento, tudo bem. Isso funciona, por exemplo, com uma usina de cana-de-açúcar, que produz, né, que usa o bagaço para poder fazer uma geração de energia elétrica por biomassa. Aí ela faz isso
para o consumo dela e ela pode vender até 50% a mais do que ela produzir. Então, isso ainda é viável, né, com o FNE. O que não pode é fazer um empreendimento só para vender energia. Isso aí, infelizmente, o FNE não pode mais financiar. E aí, mais especificamente, porque o FNE Verde, ele financia mais de 30 itens específicos, tá? Eu trouxe aqui só esses 6 itens, que são os específicos relacionados à geração de energia. Então, a gente financia geração e cogeração de energia elétrica ou térmica a partir de fontes renováveis, sistemas para aumento da eficiência energética dos empreendimentos, sistemas para redução de perdas na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a substituição de fontes energéticas por alternativas com ganhos ambientais, a produção, comercialização e prestação de serviços relacionados ao uso eficiente da energia e a aquisição de veículos de transporte coletivo movidos a eletricidade ou híbridos, inclusive a estrutura de abastecimento elétrico desse sistema. O banco ainda, infelizmente, não financiou nenhuma coisa nesse sentido, porque isso aqui acaba sendo mais algo voltado, vamos dizer assim, para o setor público, né? E o FNE não pode ir para o setor público. O FNE poderia ir para iniciativas público-privadas, mas essas são bem mais complexas, né? São operações de crédito muito complexas, não é simples de fazer, então a gente acaba que tem essa possibilidade de financiar, mas ainda não conseguimos fazer isso. E o FNE Verde é voltado para produtores rurais, para empresas industriais, agroindustriais e de prestação de serviço, e as cooperativas e associações de produtores, né? Só não está aí o setor público. Essa é uma limitação da FNE, que a gente está, o que o banco atua hoje com o setor público é com o repasse dos recursos do BNDES, que é um pouco complicado, mas ainda dá para fazer. Nós estamos tentando ver isso, por exemplo, com a questão de adequação à lei de resíduos sólidos, né? Onde a gente vê uma demanda muito grande das prefeituras municipais para fazer a construção de aterros sanitários e adequação do sistema de coleta e destinação adequada do lixo, mas nós não podemos, com o recurso do FNE, fazer nada disso, só com o recurso do BNDES que poderia. Aqui um pouquinho dos principais condições de financiamento, né? Essas condições estão mais detalhadas no site do Banco do Nordeste. Você tem aí um valor máximo de financiamento que não está definido, não tem um esbarro específico, depende do risco cliente, tá? É uma análise que é feita dentro do banco, levando em consideração os parâmetros do cadastro, né? Então, o cliente vai ser analisado do ponto de vista do seu caráter, da sua experiência e do seu histórico de crédito, principalmente, né? E vamos dizer assim, do balanço da empresa, como ela é apresentada, principalmente no imposto de renda, tal. A gente analisa tudo isso, a capacidade máxima de financiamento. Tem o bônus de adimplência, que infelizmente caiu. Existia antes um bônus de adimplência diferenciado para o semiárido, era de 25%, enquanto na região fora do semiárido era 15%. Aí hoje ficou tudo nivelado com 15%, né? Essa foi, de certo modo, uma perda. Antes, as taxas de juros do FNE eram definidas por lei, dentro da lei do FNE. Então, para mudar a taxa do FNE, você tinha que mudar uma lei. Isso era ruim, porque ficava defasado e dependia da boa vontade da Câmara, do Congresso, para poder mudar a taxa de juros. A gente ficava indo aos trancos e barrancos nesse sentido. Aí mudou agora, a taxa de juros é definida pelo Conselho Monetário Nacional em resolução. Só que aí, infelizmente, o diálogo que a gente tem com o Conselho Monetário não é tão bom, não é tão fácil. Então, antes a gente tinha uma segmentação maior, né, dos juros, por porte, com diferenciação para o semiárido, ou seja, a gente usava a taxa de juros para poder fomentar mais ou menos aquele porte, aquele segmento, aquela região. E aí o Conselho Monetário colocou uma taxa de juros para todo mundo, colocou um bônus de adimplência para todo mundo. Então, tirou um pouco da possibilidade de a gente usar isso como um instrumento vamos dizer assim, de planejamento, né, para direcionar o desenvolvimento regional. Mas agora já está melhorando, já voltou a fazer
porque anualmente a taxa de juros do FNE é modificada, né? Então, nesse ano já tem de novo uma divisão por porte. Conforme for, a gente consegue de novo um bônus de adimplência diferenciado. O prazo máximo aí é de até 12 anos, com 4 anos de carência. E isso vai ser de acordo com o projeto de investimento. Tá? Na hora de vocês fazerem o planejamento, não necessariamente você sempre vai usar esse prazo máximo e essa carência máxima do financiamento. Depende do projeto. Isso tem que estar muito bem defendido dentro do projeto, a necessidade de você esticar esse prazo, porque no projeto o que vale é o que a gente chama de capacidade de pagamento, né? Que no banco a gente sempre mantém essa capacidade de pagamento entre 30% e 40%. Então, na hora de fazer um projeto, é avaliado todas as receitas que o cliente tem, inclusive com outras atividades, certo? E aí é avaliado o custo daquele projeto específico e o quanto isso vai impactar na capacidade, vamos dizer, no resultado do financiamento, das atividades econômicas daquele cliente. E isso tem que ficar no máximo aí a 40%. Às vezes pode chegar, em caso de MPE, a gente admite chegar até 50%, mas não é bom, né? Então, o prazo, a gente trabalha o prazo de acordo com essa capacidade, porque às vezes, se você põe um prazo muito longo, né, aí você vai trazer isso para a capacidade de pagamento de 10%, vai comprometer só 10% da capacidade de pagamento. A princípio, para o empresário, ele pode achar bom, mas para o banco é ruim, né, que vai demorar demais para rever esse dinheiro, entendeu? E para o empresário também, porque ele vai ficar preso com aquele financiamento durante um tempo desnecessário. Ele podia, na verdade, amortizar isso antes e sair daquela dívida antes. Inclusive, se ele alonga muito, ele paga mais juros, acaba gastando mais dinheiro com o financiamento. Enfim, nós temos como garantias aqui aval, fiança, penhor, alienação fiduciária e hipoteca. Esse é um ponto que a gente, com contato com o Sindenergia, está trabalhando em diversos aspectos aqui do financiamento. A garantia é um dos pontos-chave, né? É uma das dificuldades que nós temos. Inclusive, essa informação de que, por exemplo, na Alemanha, a gente até perguntou, nós estávamos reunidos ontem, né, com o pessoal da Alemanha, que apresentou aqui, o Andrés, de manhã, e a gente perguntou para ele como é que são os financiamentos desse tipo de microgeração lá na Alemanha, né? Aí ele falou, olha, os alemães são, assim, vamos dizer, mais bem organizados financeiramente do que a gente, e a maior parte dos projetos desses são instalados com recursos próprios. Quase não tem financiamento para isso lá. Quando tem, ele falou que vamos dizer, os recebíveis da energia gerada já são suficientes para constar como garantia. Porque nesses recebíveis existe, é financeiro, é dinheiro, na verdade, né? Porque aí, quando o sujeito gera energia lá, ele vende isso para a concessionária e tem um contrato. E esse contrato é de longo prazo. Então, é dinheiro sim que ele está transformando, né? E aí ele continua consumindo a energia elétrica da concessionária do mesmo jeito e ele tem um contrato de venda daquilo. É lógico que tem a compensação na hora de ele pagar de um com o outro. Mas é interessante porque ele tem aquilo como um ativo, certo? É um ativo financeiro dele. Ele tem um contrato de venda de energia. E aí isso ele pode usar como vamos dizer, como moeda. Aí, no que isso vem em termos práticos? Por exemplo, a garantia para o banco. Se ele vai colocar esses recebíveis como garantia, significa o quê? Que se ele não pagar, quem vai pagar é a concessionária. Quem vai pagar o financiamento é a concessionária. Por quê? Porque a concessionária é que tem que pagar para ele pela energia que está recebendo. Aqui no Brasil, a gente não consegue fazer isso com essa resolução. Então, a energia que você está gerando, ela não reverte em moeda de troca. E para transformar isso em garantia, fica difícil. Aí outras garantias que a gente podia ter os equipamentos, né? Mas essa também é uma dificuldade. Nós até fizemos contato com outros bancos, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil. A gente não achou nenhum banco que ainda esteja recebendo os equipamentos como garantia, né? E parte das razões para isso é porque não existe ainda um mercado consolidado de painéis usados, por exemplo, né? Então, existe uma insegurança. Se o banco tiver que reaver
e isso um dia, vamos dizer que você fez um contrato para pagar em 8 anos, deu 4 anos, sua empresa quebrou, você faliu, e aí o banco vai reaver o equipamento em garantia. Ele vai fazer o quê com esses painéis, né? Já teve gente até que falou, pega naquele passaré e bota em cima daqueles blocos, sai gerando energia, né? A gente pode achar até uma solução nesse sentido, mas não é uma coisa que vai resolver os financiamentos para a região toda, né? Mas, enfim, eu quero deixar claro para vocês que, assim, eu falando isso, só estou dando um pouco mais os detalhes das dificuldades que nós estamos tendo para poder viabilizar esse financiamento, mas que existe uma boa vontade nossa de resolver esses problemas, né? E não é só a boa vontade do BNB, a gente tem até um direcionamento do governo federal dizendo, olha, vamos financiar a microgeração, né? Então, só que a gente tem que trabalhar essas coisas, esses aspectos aí. Finalmente está aqui as taxas de juros, né? Hoje nós temos aí a taxa variando de acordo com a finalidade do crédito, ou seja, se é para investimento em bem de capital, ou se é para outros tipos de investimento, ou se é em operações florestais para financiamento de projetos de conservação e proteção do meio ambiente, recuperação de áreas degradadas, tal, que foi um diferencial que foi dado aí. E também variando com o porte, se é micro, pequeno, médio e médio, se é grande, né? Aí tem essa variação aí do crédito. Enfim, a menor taxa que nós temos, acho que aqui tem um LEDzinho, não tem? É aquela ali de 4,71%, que é para esses investimentos florestais e também para os investimentos em inovação, tá? Nós temos uma outra linha de financiamento do banco, que é o FNE Inovação, onde a gente também vai ter esse valor diferenciado aí de 4,71% ao ano. Para se enquadrar como FNE Inovação, tem que ser um produto novo no mercado, né? Essa linha foi criada para, por exemplo, pegar uma inovação que acabou de sair do meio acadêmico, acabou de sair de um projeto com fundos não reembolsáveis, de alguma instituição de pesquisa, e viu, poxa, isso aqui realmente é bem viável, pode ser lançado no mercado. Aí o FNE Inovação vem para isso, para pegar esse produto e lançar no mercado, principalmente se for uma coisa nacional, desenvolvida aqui, né, na região, inclusive. E aí, por isso que tem essa taxa de juros diferenciada. De repente, tem alguma coisa da microgeração que possa ser enquadrada aí, né? E também nós temos essa taxa aí de 5,3%, que é mais voltada para o setor rural, né? E esses portes menores, e a maior taxa que nós temos é para o porte grande ali de 8,24%. Lembrando que a gente tem o bônus de adimplência que sempre diminui essa taxa, né? Mas ainda é bastante atrativo, que se for pensar aí em 5,3%, ou seja, 4,5% ao ano, né? É difícil você encontrar isso no mercado, né? Você não tem isso, você tem muitas vezes 1 ou 2% ao mês, né? E por fim nós temos o Pronaf Eco, que é para o pequeno produtor rural, agricultor familiar, é uma joia, né? Porque o Pronaf Eco, ele financia, entre outras coisas, que tem até correção da acidez do solo, plantio de seringueira e tal, mas tem lá, a primeira coisa é tecnologia de energia renovável, está grifado lá, né? E o público-alvo são os pronafianos, né? Que para ser pronafiano tem que ter uma renda, se não me engano, de até R$5.000 por ano, é bem baixa, né? E tem que ter o DAP, que é o Documento de Aptidão à Agricultura Familiar. E o que pode ser financiado? Tecnologia de energias renováveis, né? Tecnologias ambientais e pequenos aproveitamentos hidrelétricos, inclusive. Os limites de crédito aí vão até 80 mil e no coletivo até 750 mil. Então, de repente, isso pode ter alguma, vamos dizer, uma utilização, por exemplo, uma pequena cooperativa de produtores familiares podem tirar aí um financiamento de microgeração para tocar a cooperativa, né, com financiamento de valor até de R$750 mil. Então, de repente, isso pode ser interessante também para empreendimentos de microgeração. A carência aí os prazos vão até 10 anos, incluindo 3 de carência. E nós temos esses encargos aí, que operações de até 30 mil é 1% ao ano, entre 30 e 60 mil, 1,5% ao ano, e superior a 60 mil, 2% ao ano. Quer dizer, é muito baixo, né, os juros, os encargos aí. Só que aqui não tem bônus de adimplência, tá? O Pronaf não tem.
As garantias são as mesmas que já foram discutidas anteriormente. E lembrando que para garantias de operações que estão a responsabilidade em ser e o valor da operação até R$20 mil, não tem garantia, né? Não precisa se preocupar com essa relação da garantia. Eu não sei se isso consegue abranger algum projeto de microgeração, né? Até 20 mil. Não sei se isso, com 20 mil você consegue pagar um projeto de microgeração, mas se conseguir, não precisa se preocupar com a parte da garantia para o produtor rural. Então isso é uma coisa da gente abrir o olho, entendeu? Pronto, é isso que eu ia apresentar para vocês, né? E de novo agradeço muito e quero dizer para vocês que a gente do banco lá, nós estamos abertos a receber vamos dizer, sugestões, né? E queremos ver essa coisa acontecer. Vemos com bons olhos e queremos ver isso acontecer. Muito obrigado.